Quem a igreja quer ficar de pé em nome de Jesus? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é bom. Vocês olhando para cá, que nós possamos orar, para que Deus possa fazer a sua vontade, não a vontade dele. Amém? Senhor Deus, amado Pai, está teu filho, Senhor. Senhor, eu sei que a palavra já está no coração dele, Pai. Pai, que o Senhor venha falar da palavra conosco e nós possamos sair daqui, Senhor, pessoas melhores. Pessoas como nós vivemos aqui, saímos dali para fora, possamos ver a tua imagem e semelhança de cada um de nós, Pai. Para que nós possamos, em nome de Jesus, as pessoas possam olharem para nós e falar: esse é o nome de Deus, esse é o nome de Cristo. Que o Senhor possa abençoar a vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde a cada dia a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Desde já eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de fazer a exposição da palavra do nosso Deus eterno. Me acompanha a minha esposa, que dá credibilidade ao meu ministério. Obrigado, dona Deus, abençoe. Me acompanha o diácono Marcos, diaconisa Solange, o diácono Maria, seu filho. Agradecer a pastora Gorete. Você vê a tribuna, agradecer a cada um, a cada obreiro pela recepção. Se mede a temperatura de uma igreja pelo tempo que é lhe dado a palavra e o tempo que ela gasta com oração. E quando eu vinha no caminho para o diácono Marca, diácono Solange, a diaconisa Solange, eu dizia que aqui não tem negócio, aqui não tem brincadeira. Você prepara o nosso coração e depois tem um bom tempo para a palavra. Não é como em alguns lugares que espreme a palavra, canta e espreme a palavra. Aqui não. Aqui se cumpre segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia! Vamos ao texto. Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 4 diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e ajoelhando-se disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser purificado. No mesmo instante ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirva de testemunho. Vamos tomar o nosso assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Evangelho segundo escreveu Mateus, ele escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei. Do capítulo 1 ao 4, ele vai apresentar a pessoa, ele vai apresentar o rei. Então no capítulo 1 de Mateus fala da sua genealogia. No capítulo 2 fala do seu nascimento. Em Mateus capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz que os magos seguiam a estrela. A estrela guiava os magos até onde o menino estava. Ou seja, você não pode dar um passo sem o sinal do céu. Meu Deus. O céu vai se movimentar por favor. Aleluia. A estrela guiava aqueles magos, como no deserto. A Bíblia diz que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Ou seja, você não pode dar um passo sem o sinal do céu. Aleluia. Você tem que esperar o movimento, aleluia, do céu. Até mesmo porque, antes de acontecer no físico, já tem uma estrutura montada no espiritual, para que venha reverberar na minha e na tua vida. No capítulo 3, nos fala do batismo de Jesus. Ele ainda está apresentando Jesus como rei, apresentando a pessoa de Jesus. Em Mateus capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Jesus é batizado nas águas, no Rio Jordão. E nota que o Rio Jordão ele abriu 3 vezes. Ele abriu quando os sacerdotes levavam a água do Josué, o Jordão abriu. Quando Elias precisou passar, o Jordão abriu. E quando Elias é arrebatado, a capa cai, Eliseu pega a capa, Eliseu bate no Rio Jordão e diz: aonde está o Deus de Elias? E a Bíblia diz que o Jordão também se abre. Se abriu 3 vezes e Jesus vai ser batizado nesse rio. Então eles pensaram: o que vai acontecer? A água vai subir. Mas o que abre não é o mar. A Bíblia diz em Mateus 3,16 que o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. Quando o homem é aprovado por Deus, o céu
Glória. E no capítulo 4, ele apresenta aos judeus a tentação de Jesus. Porque ele está apresentando a pessoa e Jesus como rei. E vai nos falar da tentação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 1, que o Espírito do Senhor o levou ao deserto. Você está entendendo que não é o diabo que te leva para o deserto? Foi o Espírito que o levou ao deserto. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos e diz: vamos atravessar para o outro lado. E a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Porque Jesus nunca prometeu uma viagem tranquila. Meu Deus. Prometeu uma chegada certa. Aleluia. É forte. Foi Jesus que nos colocou naquela tempestade, irmãos. Jonas que se colocou na tempestade. Agora Jesus colocou os discípulos na tempestade. Os discípulos estão enfrentando uma tempestade porque obedeceram. E Jonas está enfrentando uma tempestade porque desobedeceu. Ou seja, a tempestade vai vir de qualquer jeito. Mas que maneira você vai estar nessa tempestade? Debaixo de uma obediência ou debaixo de uma desobediência? É forte. Aí a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 8, que o adversário da minha e da tua alma leva Jesus a um alto monte. Olha quem o levou ao alto. Nota que nem todo mundo que está em cima foi Deus que colocou. Meu Deus do céu. Foi o diabo que pegou Jesus e o levou a um alto monte. Nem todo mundo que está em cima foi Deus que colocou. E nem todo deserto é o diabo que te levou. Ele está apresentando a pessoa de Jesus. E nesse momento o adversário ele quer colocar dúvida no chamado de Cristo. E ele diz: se tu és filho de Deus, diga que essas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha, se tu és, fica lança dúvida. Mas Jesus ele não transforma a pedra em pães para satisfazer o desejo do diabo. Ele multiplica pão e peixe para alimentar a multidão. Meu Deus. Só que pão e peixe ele dá para a multidão. Agora a ceia ele seleciona. Deus selecionou nessa domingo. Aleluia. Deus selecionou esse momento para que nós estivéssemos aqui. Glória a Deus. Aleluia, uma palavra do alto. Então ele quer pôr dúvida. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Quando chega na cruz, eles maneiam a cabeça e dizem: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Meu Deus. Parece que eu vejo Jesus dizendo: eu conheço essa voz. Meu Deus. Ele começou assim lá no deserto, e ele quer terminar assim na cruz. Mas como eu te venci lá, eu vou te vencer aqui também. Ele sempre quer pôr dúvida no teu chamado. Se realmente você está capacitado, se realmente foi Deus que te chamou, se você está fazendo a coisa certa, ele trabalha com a dúvida. Mateus de 5 a 7, ele vai apresentar os princípios desse reino. Desse reino, existem princípios no reino dele, a qual você vai morar. Então, do capítulo 5 ao 7, é o Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 8, ele vai apresentar os milagres desse reino. No capítulo 8, 9 e 10 de Mateus tem 10 milagres. Ele está apresentando Jesus como rei. E nós estamos neste texto, onde Jesus estava descendo do monte, uma grande multidão seguia. Porque havia 3 tipos de multidão que seguia Cristo. A multidão que estava atrás dos pães, a multidão que estava atrás dos sinais, e a multidão que estava querendo ouvir a palavra. Então, em João capítulo 6, verso 2, a Bíblia diz que a multidão seguia porque via os sinais que ele operava sobre o filho. Eles tinham Jesus como curandeiro, achando que Jesus vai resolver o problema que eles mesmos criaram. E hoje não é diferente. As pessoas só estão atrás dos milagres de Jesus, pelaquilo que ele pode fazer. Nós vemos que a lepra, ela era a doença mais temida do século I, uma espécie de câncer hoje. Não havia cura, e uma vez diagnosticado com essa doença, trazia o drama do isolamento. Ele era obrigado a largar o convívio da sua família, o emprego, e ele ia ficar 7 dias isolado, em observação. Ou seja, não era só uma doença física, isso também lhe causava uma doença emocional.
porque ele não podia ir à sinagoga, ele não podia ir às festas religiosas, porque tudo que ele tocasse seria impuro. Uma vez diagnosticado com lepra, ele era levado para o leprosário, que era uma caverna feita nas rochas, onde as pessoas isoladas ficariam ali até a morte, onde viam o seu corpo se definhando. Nós vemos que ele ficaria enclausurado dentro do leprosário, vendo a sua pele ser consumida, porque a palavra lepra, ela vem de lepros, descascar, infecção de pele, e era extremamente contagiosa. Então, a priori, a pele do indivíduo que está com lepra está descascando, está exaurindo o pulso, está exaurindo o sangue, está exaurindo o mau cheiro. Havia 52 tipos de lepra, as incuráveis e as curáveis. E a lepra era um dos sinais da ira de Deus. Quando alguém era cometido de lepra, eles tinham que era a ira de Deus, porque foi assim com Miriam. Quando Miriam sentiu inveja de Moisés, ela se junta com Arão em Números capítulo 12, e ela diz: Deus só fala através de Moisés, e por nós não fala. A Bíblia diz no verso 5 do capítulo 12 de Números que Deus desceu na porta, chamou Miriam e Arão em particular e disse: que é isso? Por que vocês não temeram para falar do meu ungido? Porque se tem profeta no meio de vós, eu falo através do sonho, eu falo através de profecia, mas com Moisés eu falo cara a cara. E a Bíblia diz que Miriam ela fica leprosa e ela sai para o leprosário, e a nuvem fica parada 7 dias. Enquanto a nuvem não se movia, o povo não podia se mover, porque ninguém pode se mover enquanto não haver o sinal do céu. E ela ficou ali no leprosário, até que Deus a restaurou. Foi com lepra que Deus puniu a cobiça de Geazi, porque ele não podia ver um novo convertido cheio do dinheiro, que ele dizia: eu vou tirar até a última moeda desse novo convertido. Ele é do tipo que não recebe a viúva, mas recebe o general, e correu atrás, mentindo, rifando a sua alma ao diabo para roubar a noiva do cordeiro. Meu Deus. Foi com lepra que Deus puniu a soberba do rei Uzias, que a Bíblia diz que onde o rei Uzias ia, a fama dele chegava primeiro. Enquanto eles faziam máquinas para jogar uma pedra, o rei Uzias fazia a máquina para jogar 10 pedras. Aonde ele ia, a fama dele chegava primeiro, até que ele se achou o cara e começou a fazer o que não era de competência de rei, oferecer o sacrifício. Aí a Bíblia diz que ele ficou leproso. Deus usa a lepra para curar o orgulho de Naamã, o segundo homem mais eminente da Síria, todo condecorado, o segundo homem mais importante da Síria. Mas quando ele chegava em casa e tirava a sua indumentária, revelava a sua lepra. E aquela menina disse: lá na minha terra tem um. Eliseu era referência dentro de Israel. Ela disse: quem dera você estivesse lá diante do profeta. Então isso era um dos sinais da ira de Deus. Curar a lepra era prerrogativa de Deus. As características da lepra é o mesmo do pecado: insensibiliza, separa, deforma e mata. A lepra ela causa insensibilidade. Hoje é hanseníase, né? A pessoa põe algo quente, fura nas manchas, não sente dor. Sabe quando você descobre que alguém está leproso espiritualmente? É quando mentir não dói mais. É quando pecar não dói mais. É quando adulterar não dói mais. É quando roubar não dói mais. Aí ele já está leproso espiritualmente. Levítico 13:45, a Bíblia diz que ele não podia andar livremente mais na cidade. Então era lhe dado roupas aonde ficava só os olhos de fora e a boca. Era lhe dado um sino. Ele tinha que entrar na cidade correndo com a mão na boca e gritando: imundo, imundo, porque a doença era extremamente contagiosa.
Só que ele não tinha só essa doença física, ele tinha também a doença emocional, porque ele estava longe do convívio dos seus familiares. E essa doença era tão devastadora que o próprio Jó, ele foi acometido de um tipo de lepra. Havia 52 tipos de lepra. E a doença de Jó, ela era degenerativa. Era um tipo de lepra que o deixava irreconhecível. A Bíblia diz em Jó, no capítulo 2 e o verso 12. Esquerda. Obrigado. Aleluia. A Bíblia diz em Jó, capítulo 2, o verso 12, que ele estava irreconhecível. Os seus amigos não o reconheciam. Os historiadores dizem que o seu rosto era como o rosto de um animal, porque a lepra deformava, sensibilizava. Em Jó, capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que Satanás o feriu da planta dos pés ao alto da cabeça. Em Jó, capítulo 2, verso 8, ele se coçava com cabo de telha. Por quê? Devido à lepra, essa doença degenerativa, suas unhas haviam caído. Meu Deus. Por isso ele se coçava com cabo de telha. É forte. A lepra era uma doença devastadora. Em Jó 3,24, Jó perdia apetite, estava raquítico. Em Jó 7,5, ele dizia: vermes saltam do meu corpo. Em Jó 7,13, ele tinha pesadelos, insônia, não dormia. Em Jó 9,18, ele tinha dificuldade para respirar, estava com asma. Em Jó 16,16, ele diz: as minhas pálpebras se escurecem. Jó estava ficando cego. Em Jó 19,14, ele sofreu com o abandono da família. Em Jó 19,17, um tremendo mau hálito que se sentia à distância. Em Jó 19,20, ele disse: escapei só com a pele nos meus dentes. Jó ficou banguelo. Em Jó 30,27, ele disse: as minhas entranhas fervem. Jó estava com disenteria, diarreia. Em Jó 30,30, ele tinha febre alta, convulsionava. A pele dele estava enegrecida e estava de putrefação. Mas em Jó capítulo 13, verso 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você tem que esperar em Deus, amado. Aleluia. Porque tem hora que você se põe na tempestade, mas tem hora que é Deus que te põe na tempestade. E a Bíblia diz que quando se levanta a tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. Ele está dizendo: aqui te bota medo, e vocês estão literalmente debaixo do meu pé. Meu Deus. Está sobre o meu domínio. E muitas vezes a tempestade é o caminho que Deus usa para chegar no teu barco. Meu Deus. Porque se estiver tudo bem na tua vida, tem alguma coisa errada. Eita, O glória. adversário ele luta 24 horas para nos tirar da presença do Eterno, para nos entristecer, para nos desanimar. Verdade. Agora esse leproso, ele tinha tudo para ser esquecido, mas a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Essa é a importância de você falar de Jesus, amado. Meu Deus. Porque ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que Jesus estava curando o cego, estava levantando aleijado, estava ressuscitando o morto, ele tinha tudo para ficar isolado, para morrer esquecido e dizer: é o destino, foi Deus quem quis assim. Não, a Bíblia diz que ele saiu, a Bíblia diz que ele reagiu. Você não pode ficar prostrado diante dessa adversidade. Glória a Deus. Tentando te parar, te afogar, que você não vê saída. Mas você precisa reagir. Você não pode se prostrar. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa buscar a resposta do Deus eterno. Se ele fosse pego na cidade, ele seria apedrejado até a morte. Mas a fé dizia: não olha para a direita nem para a esquerda, porque já estão com pedras para te atirar. Meu Deus. Porque para julgar tem pouco, mas para te pôr para baixo. A tempestade está acontecendo. 12 dentro do barco, 12. Eles gritarão: fantasma. Jesus disse: não tem mais, sou eu. Só um acreditou, Pedro. Aí ele falou assim: se é tu mesmo, manda eu ter contigo. E ele disse: vem, camarada. 12. Só Pedro tem coragem de descer.
esticar tem um monte, mas para descer no meio da tempestade no barco é difícil. Então, se ele fosse pego na cidade, ele seria apedrejado até a morte. Ele creu quando tudo era contrário. Ele estava fadado à morte. Ele estava fadado àquela doença. Mas ele creu quando tudo era contrário. Porque depois que o mar se abrir, Miriam pegar o pandeiro e cantar que só o Senhor é Deus. Eu quero ver você cantar antes do mar se abrir. Meu Deus. Eu quero ver você cantar na prova. Eu quero ver você cantar na luta. Aleluia. O louvor é temperado no lago. Tá doendo, Silas? Tá, vamos cantar. Tá doendo, Paulo? Tá, vamos orar. Às vezes o louvor vem temperado no lago. Glória a Deus. E o carcereiro os leva para casa, os põe à mesa. O mesmo que o machucou, o feriu, amarrou os pés dele no tronco. O levou para casa, os pôs à mesa, lavou os vergões. E eles foram batizados junto com a sua casa e foram salvos. Glória a Deus. Porque o diabo não tem medo de gravata, de terno, de microfone, de cabelão, de saia. O diabo tem medo de um homem e de uma mulher carregada na oração. Aleluia, Deus. Carregada no jejum. verdade. Carregada na obra, como a irmã Gorete, a pastora Gorete falou aqui. Carregado na obra, irmãos. Esse leproso, ele tinha tudo para morrer esquecido. Só que a Bíblia diz que Jesus ele veio descendo do monte. E quando que ele subiu? No capítulo 5. Aí Mateus 5,13, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Ele está dizendo: você precisa salgar o ambiente. Você precisa salgar o teu trabalho, a tua família. Aonde você for, você precisa salgar, dar o tempero. Porque se você for a prateleira mais suja do mercado, é do sal. E não tem propaganda de sal. A minha esposa nunca falou: compra 10 pacotes de sal, que o sal está barato. Aumenta o arroz, o feijão, aumenta tudo, a carne, mas o sal não aumenta. Nem tem faixa lá, sal, não tem, o sal não aparece. Aí você joga o sal no feijão, joga o sal no arroz, joga o sal nessa, o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, aí diz: comida estava boa, mas estava salgada. Porque no dia que o sal aparece, estraga o banquete. Meu Deus. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. Glória. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. Porque quem tem que aparecer aqui é ele. Aleluia, Deus. Ele tem que aparecer. Nós temos que diminuir a cada dia e manter o nosso pezinho no chão. Porque você corre muito perigo. Não é quando você está sendo perseguido, não. É quando você está sendo elogiado. Meu Deus. Eles estão querendo insuflar o seu ego. Pregou muito, meu irmão. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. É Deus que usa pela misericórdia. Aleluia. Porque Ele é, e fora dele não há outro. Então, em Mateus 5,14, isso no monte, lá em cima, ele vai dizer que não é o sal da terra. E ele fala que se o sal for insípido, perdeu o sabor, ele não presta parada a não ser para ser pisado. Por quê? Porque o chão era muito escorregadio. O sal sem sabor era jogado no chão, para quando as pessoas pisassem, não escorregassem. Então ele diz que se você não salgar o ambiente, você precisa salgar o ambiente. Porque depois que você come uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Aí Jesus em João 7,57 se põe em pé e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça. Aleluia, Deus. O que falta no povo é sede, porque a igreja deixou de ser o sal da terra. Aleluia. Aí lá em cima, em Mateus 5,14, ele disse: vós sois a luz do mundo. Ele não disse que tu é a videira verdadeira. Ele não disse que você é a ressurreição e a vida. Ele não disse que você é o caminho. Não, essa ele compartilhou. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em Mateus 5,14 ele disse: vós sois a luz do mundo. Você sabe que a lua, ela não tem luz própria. É a luz do sol que reflete nela. A igreja não tem luz própria, é a luz de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. A gente chorar, a gente se entregar, a gente mudar, é a luz de Cristo. Ele é que tem que brilhar. Malaquias 4,2 diz que ele é o sol da justiça. E aonde o sol da justiça está, a estrela não brilha. Meu Deus. Estrela não brilha. Já viu estrela de dia? Quando o sol está lá, a estrela não brilha, diabo. Quem tem que brilhar é ele. Aleluia, Deus.
Mateus 5,29, ele disse que se o teu olho te escandalizar, se o teu pé te escandalizar, se a tua mão te escandalizar, corta e lança fora. É melhor você entrar caolho, aleijado e manco, do que o corpo todo ser lançado no inferno. Só que tem 3 tipos de linguagem na Bíblia: figurativa, literal e parabólica. As parábolas. Isso aqui não é literal. Você vai cortar tua mão, teu pé e teu olho. Jesus está dizendo: aonde você está olhando? Corta essa. Aonde você está indo? Corta essa. Não é cortar o pé, é cortar essa tua. Aonde você está pondo a mão? Jesus está dizendo: corta essa. Corta essa, lá em cima. Lá em cima, 5,39, ele foi dizer que se alguém te ferir, oferece a outra face. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa perder a razão, mesmo quando você estiver certo. É perder a razão. Quantas vezes eu estive certo e eu dei a outra face? Tá bom, me perdoa. Eu estou certo. Mas o diabo não tem do que nos acusar. Porque você está cumprindo. Porque lá em cima, Mateus 5,44, ele disse: amai os vossos inimigos. Porque se você amar quem o ama, isso não é amor, isso é troca. É verdade. Quero ver amar aquele que te persegue, aquele que pisa no teu pé, aquele que te põe para baixo, que calunia, que te afronta, que você vê que no olhar não gosta de você. Mateus 6,6, lá em cima, ele nem desceu ainda, ele está lá no monte, nós estamos lá no monte com ele. Mateus 6,6, ele disse: quando orares, ele não disse se orar, não é se orar, está escrito é quando orares. Jesus está mandando orar. Ele não disse se orar, ele disse quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que vem secreto. Crente tem que ter secreto com Deus. Aleluia, Deus. Aí ele fala: é o teu pai que vê, não ouve, ele vê. Porque o Salmo 139, verso 4 diz que antes da palavra chegar na nossa língua, o Senhor tudo conhece. Então, antes de ele ouvir da tua boca, ele já sondou o teu coração. Ele sabe o que permeia e o que perpassa no nosso coração. Em Mateus 6,16, ele disse: quando jejuares. Ele não disse se jejuares, ele disse quando jejuares. Tem que jejuar, tem que alimentar o espírito. Porque os olhos, chamado de janela da alma. Por quê? Porque a tua alma come com os olhos, o teu corpo come com a boca, e o teu espírito, Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Você precisa alimentar o seu espírito, mas a gente só quer alimentar a nossa carne. E se você não alimentar a carne, você morre. Se você não alimentar o seu espírito, só que aí são 3 mortes, né? A física, a espiritual e a eterna. Em Mateus 6,19 ele disse: não juntar tesouro na terra, mas juntar tesouro no céu. É o que a pastora Gorete vem fazendo há 25 anos que eu ouvi aqui. Vem juntando tesouro no céu. Vem juntando tesouro no céu. Aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não corrói, a traça. Por isso que ele diz: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Teu coração está no carro? Deus enviou o ladrão. Está no dinheiro? Ele viu. Está na roupa? Ele viu a traça. Por isso que Salomão 23:26 de Provérbios diz: filho meu, dá-lhe o teu coração. E a versatilidade da palavra coração. Ora na Bíblia, coração é o coração mesmo. Ora é o centro das emoções. Ora são os sentimentos. Ora é a própria vida. Então coração é o centro, é o âmago. Aí Mateus 6,33, ele está lá em cima ainda. Mateus 6,33, ele vai dizer: busca primeiro o reino de Deus, os meus interesses, que as outras coisas vêm a reboque. É o processo natural. Ele acrescenta. Aí Mateus 7,7, ele diz para bater, para buscar, para pedir. Você pediu, não recebeu? Busca. Não encontrou? Bate, que está do outro lado da porta. Jesus está dizendo que você precisa perseverar. Meu Deus. Não é pedir kit para Deus, não, kit. A Bíblia diz em Salmo 27, verso 4. Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. Ele não pediu um monte de coisa, não. Mas você está pedindo uma
ele te deu, você já está pedindo outro. Aí nem você, nem o anjo, nem Deus sabe o que você quer. Meu Deus. Pede, recebe e agradece. Filipenses 3,13, Paulo disse: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Eu não posso louvar o Senhor e tirar oferta ao mesmo tempo. Uma coisa eu faço. Davi disse: uma coisa, irmão, é uma coisa de cada vez. Quem quer fazer um monte de coisa não faz nada. É forte isso. Aí Mateus 7,15, lá em cima, ele falou: cuidado com os falsos profetas, porque eles são vestidos como ovelha, anda com Bíblia debaixo do braço, veste como crente, anda como crente, fala como crente, mas aí o devorador. Tem os dentes afiados. Tem os dentes afiados. Aí Mateus 7,20, ele fala que é pelo fruto que se conhece a árvore. Lá em cima, cuidado com os falsos profetas. Não, irmão, é que eu estou vendo que Deus não está vendo nada. Tem que ter respaldo bíblico. Tem um monte de gente por aí sendo ovacionado como profeta do Altíssimo e são verdadeiros assassinos da fé. Tem que pregar Bíblia. Aleluia. Tem que trazer Bíblia. Isaías 7,15, 14 vai dizer que a igreja tem que comer manteiga, leite e mel. Não é comida enlatada não. Hoje eu comecei essa mensagem aqui 8h30 da manhã e eu a terminei 1h da tarde. Você acha que eu cheguei aqui foi de qualquer jeito? Meu Deus. Forte. Foi de qualquer jeito. Acordei 8h30 para ler Bíblia, para trazer coisa boa para a igreja. Aleluia, Deus. Não é ir lá na dispensa e pegar aquela comida enlatada, que o camarada com 2 mensagens que prega o mundo todo. 2 mensagens. Quando não prega uma, ele prega outra. O obreiro do Senhor, ele tem que se debruçar sobre as palavras de Deus para trazer o melhor para o Senhor. Então ele está dizendo 7,15 dos falsos profetas, 7,20 é pelo fruto se conhece a árvore, e Mateus 7,21 ao 23 ele diz: e naquele dia, nota que é um dia, o dia vem, o dia está a caminho, e muitos me dirão: Senhor, Senhor. Entende que não é pelo que ele fala, é pelo fruto, é pelo que ele faz. Porque eles também dizem: Senhor, Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em Lucas 6,46? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? Tem muita gente que o chama de Senhor, mas não obedece. Você sabe que em Atos capítulo 10, verso 14, Pedro teve uma visão no terraço. Ele viu um lençol com um monte de animal impuro. Jesus disse: mata e come. E ele disse: de maneira nenhuma, Senhor. Ah, me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando. Tem muita gente que o chama de Senhor, mas não faz o que ele manda. Meu Deus. Ele diz: quando orares. Ele diz: quando jejuares. Não é se, é quando. É uma ordem. Eles perguntam para Jonas: quem é você? E de que Deus é o teu? Ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ué, temo ao Senhor, mas ele não obedece, ele foge. Ele está na contramão da vontade do Senhor. Aí 7,24, para nós sair, para nós descer junto com ele do monte. Ele vai terminar o sermão do monte, Mateus 7,24. Aí ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem que edificou a sua casa na rocha, onde desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, combateram contra aquela casa, mas não puderam derrubar, porque ela estava na rocha. Aí aquele que ouve as palavras e não as pratica, assemelhado-ei ao homem que edificou a sua casa na areia, onde desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, combateram contra aquela casa, e grande foi a ruína. Você está vendo que as 2 casas estão de pé? Ninguém sabe quem está na rocha e quem está na areia. As 2 estão de pé. Meu Deus. Aí a chuva cai no telhado, por cima. O rio bate o alicerce na parede, de lá. E o vento sobra na porta. Jesus está dizendo: a provação vai vir de todo lado.
Está pensando que vida com Deus é um mar de rosa? Meu Deus. Que a igreja é cassino para você entrar pobre e sair rico? Que Deus vai resolver todos os seus problemas, vai limpar o nome que você sujou lá no SPC? Já ouviu isso? Deus está limpando o teu nome do SPC, não vai pagar não. Isso é conversa. Isso é conversa. A Bíblia diz no Salmo 11, verso 7 que Ele é justo e ama a justiça. No tribunal de Cristo ninguém vai persuadir, comprar as testemunhas, porque Ele é justo e ama a justiça. Então, ó, Jesus ele começa falando em Mateus 7,15 dos falsos profetas. Ele fala do fruto. Ele fala que o chama de Senhor, mas não faz o que Ele manda. E Ele vai dizer que só vai saber quem está na rocha é quando a adversidade bater na casa do crente. É quando a morte bater na casa do crente. É quando a adversidade bater na casa do crente. Para ver se no primeiro vento ele volta, ele recua, ele para. É assim que se conhece quem está na rocha. Então ele está dizendo que os falsos profetas têm a voz sedosa, mas naquele dia o Senhor vai arrancar a pele de ovelha e vai mostrar um lobo feroz que há ali com os dentes afiados. Então Jesus vem descendo e o leproso saiu. E o que o tirou do leprosário não foi qualquer focinha, foi a fé. Foi a fé que move, a fé que executa. A fé o tirou. Porque se ele fosse pego andando ali sem a roupa, sem o sino e sem gritar imundo, ele seria apedrejado até a morte. Então o que o tirou do leprosário não foi qualquer focinha, foi a fé. Agora quando o leproso encontra Jesus, ele não chega igual a gente. Eu determino, eu não aceito, eu profetizo. Não, porque Jesus, ele não recebe ordem, ele ordena. Ele não é dirigido, é ele que dirige. Glória a Deus. Então ele não chega diante dele e diz: eu não aceito isso na minha vida, eu profetizo, eu determino. Não, a Bíblia diz que ele se prostrou, a Bíblia diz que ele se ajoelhou. Ele não chega pedindo, ele chega adorando. Aleluia. Quando você adora, o Senhor trabalha em seu favor, amado. Aleluia. Porque você veio aqui não foi em vão. O Senhor está contemplando a minha e a tua luta. Aleluia. Ele está contemplando o desejo do meu e do teu coração. Glória a Deus. Então ele não chega pedindo, ele chega adorando. Aí ele diz: se quiseres. Ele não diz: eu determino, eu profetizo. Não, ele diz: se quiseres. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor quer? É a vontade de Deus? É forte. Porque muitas vezes a tua vontade não é a vontade de Deus. Então ele fala: se quiseres. Eu sei que tu pode, eu sei que tu és, mas se quiseres. Se quiseres. Primeiro, Jesus toca. E não podia tocar no leproso que se tornaria impuro. Só que Jesus toca. Porque às vezes o que a pessoa precisa é de um abraço, é de uma palavra de carinho, é mostrar que alguém se preocupa com ela, um enviado do céu para se preocupar com o outro, né? Porque em Filipenses 1:21, Paulo disse: para mim eu viver é Cristo, para mim eu viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas em Filipenses 2:21, ele diz: cada um cuida do que é seu e não do que é de Cristo. Ou você está em Filipenses 1:21, vivendo para Cristo, ou você está em Filipenses 2:21, vivendo para você. Então ele diz: para mim viver é Cristo, cada um busca o que é seu e não o que é de Cristo. Então primeiro Jesus toca, depois ele fala. E quando Jesus toca, ele cura a doença emocional. Aleluia. Porque esse homem não tinha um abraço, esse homem não tinha um carinho, ele estava isolado, longe do seu convívio. Quando Jesus toca, Jesus cura emocional. E quando ele fala, aí ele cura a física. Através da palavra. A palavra, ela executa aquilo que ninguém pode executar. Aleluia. Ela muda a vida do mais vil pecador. Tudo
que esse homem tocasse, seria impuro. Mas Jesus começa a quebrar o preconceito. A Bíblia diz que ele toca no leproso. E ao invés dele ficar imundo, é o leproso que fica purificado. Ora, as pessoas tocavam em Jesus. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Ora, Jesus tocava nas pessoas. Quando aquele servo do centurião adoeceu, o centurião disse: Senhor, o meu servo está moribundo. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Ele falou: não precisa não, só libera uma palavra. Aleluia. Você precisa crer na palavra, porque o altar está liberando a palavra. Aleluia, Deus. E a minha função aqui é pegar isso e acreditar, através da fé, materializar, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, Jesus olhou para ele e disse: nem Israel vi tanta fé. Ele está dizendo: só libera a palavra, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu mando esse ir, ele vai, eu mando esse ir, ele vai. E eu sei que tu tens autoridade sobre a morte, sobre o problema, sobre a enfermidade. Ele é, e fora dele não há outro. E Apocalipse 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Quem mudou fomos nós. Jesus ora tocava e ora as pessoas tocavam. Quando a mulher de fluxo de sangue, a Bíblia diz em Marcos 5:25 que uma certa mulher, ela não tem nome, mas tem fé. Ela não tem nome, mas tem pai. Ela não tem nome, mas tem atitude, porque ela também estava isolada. Mulher com fluxo de sangue também não podia andar não. Mas o que a levou? A fé. O que te trouxe aqui? A fé. A fé o trouxe nessa noite. Glória a Deus. Jesus vai passando, e o texto diz: uma certa mulher, nem nome ela tem. Mais uma na multidão. O texto está dizendo, sabe o quê? Mais uma na multidão atrás de milagre. E ela pensava: ele não precisa nem me ver, só se eu tocar. Ele não precisa nem me ver, é só eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Aleluia. Aí a Bíblia diz que a multidão está ali, aquela mulher dribla a multidão, toca na orla. Aí Jesus fala e diz: alguém me tocou. Saiu virtude de mim. Aí Pedro falou: mas a multidão te aperta, te oprime. Ele disse: realmente, Pedro, eles estão truplicando em mim, eles estão me apertando, eles estão me empurrando, mas alguém aqui tocou com fé. Glória a Deus. Bota a tua fé em ação. Aleluia, Deus. Ele disse: alguém me tocou com fé, porque eu percebi que de mim, aleluia, saiu virtude, saiu poder, saiu cura, Aleluia. saiu resposta de problemas. Glória a Deus. Vou encher o tanque que está esvaziando. Eita glória. Só que Jesus está procurando no meio da multidão quem tocou com fé. A Bíblia diz que ela trêmula, ela vai se aproximando de Jesus, e ela se apresenta. Só que o texto diz, em Mateus 5:25, uma certa mulher, tem nome, mais uma atrás de milagre, não tem nome, mas quando ela se apresenta e diz que foi ela que tocou com fé, em Marcos 5:34, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Ela não tem nome, mas Jesus a chama de filha. Você pode não ter nome, você pode não ter posição, mas você é filho e filha de Deus. Aleluia, Deus. Ele te escolheu. João 15:16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É fruto. Aleluia, Deus. Vejo o status da pastora Gorete, eu falo: meu Deus, essa mulher é crente. Essa mulher é crente, faz o que ninguém quer fazer. Aí não tem como você vir aqui e não ofertar. Não tem como você vir aqui e não ofertar. Lembra? Eu falei aqui outra vez da água. A água fervente, a mesma água que endurece o ovo, amolece a batata. É a mesma água, ela amolece a batata e endurece o ovo. E você adora a Deus com a sua oferta também, amado. Aleluia. Até porque você está vendo
igreja vai se unir em oração. Aleluia. Em nome de Jesus, ele vai manter. Aleluia. Porque aqui ninguém está brincando de ser crente, não. E a prioridade aqui é a palavra. Aleluia, Deus. Jesus primeiro cura a doença invisível, a emocional, e depois ele cura a visível, a física. Aleluia. Jesus ele faz a obra completa. Ele faz a obra completa porque ele tem autoridade. Quando Pilatos contra Cristo, ele estava curioso, Herodes estava curioso, queria ver algum sinal da parte dele. Todo mundo achava que Jesus era curandeiro. Queria ver um sinal da parte dele. Só que a Bíblia diz, Isaías 53:7, que como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Você é assim, crente? Ou você murmura? Ou você reclama? Meu Deus. A tua oração é uma carta de agradecimento ou uma lista de compra? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aí Pilatos falou, você não me responde, eu tenho autoridade. Você não vê que eu tenho autoridade para te soltar? Mas sabe o que ele falou, Diabo Maria? João 3:27, você não tem nenhuma autoridade se do alto não for lhe dado. Meu Deus. O crente só tem autoridade se do alto lhe for dado. Aleluia, Deus. Unção, graça, aprovação do céu, intrepidez para pregar a palavra, é só o céu que tem para dar. Agora não é de qualquer jeito não, viu? Pastor, agora é de 8:30 da manhã até 1h da tarde para me fazer essa mensagem aqui. Aleluia, Deus. Aí Deus do outro lado usa o vaso e fala, ó, eu tenho visto a dedicação, eu tenho visto a dedicação. Aí estávamos à mesa na pizzaria depois do culto na nossa igreja, um monte de profeta sentado, o irmão falou, ó, hoje tem alguém aqui que está subindo um degrau, cheio de profeta, todo mundo quer. No domingo fomos pregar no velho, quando chegou lá Deus tomou um vaso que nós nunca vimos. E ele falou assim, hoje tu sobe um degrau na minha presença. Aleluia. Porque Deus está vendo a tua dedicação. Aleluia, Deus. Não é em vão não, hein? 1 Coríntios 15:58. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque a vossa obra, ela tem uma recompensa. Verdade. Meu irmão, quem tá gostando diz amém. 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 Glória a Deus. Jesus, ele cura esse homem emocionalmente, fisicamente, ele dá duas ordens, uma negativa e outra positiva. O leproso, ele está nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, visão conjunta. São 3 pessoas vendo a mesma cena e contando cada um do seu jeito. Por isso que um dá um detalhe que o outro não deu. Agora João não fala de lepra. Ele não tem nenhuma cura de leproso no livro de João. Até porque João foi escrito 40 anos depois que esses daqui já circulavam. Primeiro escrito de Marcos. É do de Marcos que emana. O de Marcos foi Pedro que citou e Marcos redigiu. E os outros emanam do de Marcos. Então é visão conjunta. Por isso que o de João ele é destacado. Tanto é que Mateus escreve para judeu e apresenta Jesus como rei. Marcos escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Não existe a palavra lei em Marcos, e foi o homem que menos citou o Velho Testamento. Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como homem perfeito. E João escreve a sua carta universal apresentando o verbo encarnado, Jesus como Deus. Aleluia. Então, Jesus ele dá uma negativa e uma positiva. A negativa, ele falou, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Engraçado, quando Jesus ele cura a filha de Jairo, está tendo um velório. E quando Jesus ressuscita a menina, fala, não conta para ninguém. Está tendo um velório. Todo mundo sabe que a menina morreu. Ele diz, não conta para ninguém. E para esse leproso, ele deu uma negativa. Ele falou, olha, não conta para ninguém. Só que em Marcos capítulo 1, verso 45, a Bíblia diz que Mateus, o texto que nós lemos, não fala. Mas em Marcos 1,45, que é a mesma passagem, é outra pessoa vendo a mesma cena. A Bíblia diz em Marcos 1,45 que ele saiu de lá, pastor André. Ele contou para todo mundo, de sorte que Jesus não podia mais entrar na cidade nem sair. Ele falou para ele, não conta, e ele contou para todo mundo. E para você ele falou, conta, e você se cala. Meu Deus. Você tem a oportunidade e não fala. Forte. Eita. Então
se você vê a brecha, você tem que anunciar. E deixa que ele se responsabiliza. Foi em Marcos 16:15 que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não foi delegado ao pastor, ao diácono, não. Foi delegado a todos. O ide cabe a todos. Porque quem dá cargo é o homem. Deus dá ministério. Chama, capacita e dá as ferramentas. Estratégia. Esse leproso só foi até Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Então que a busca das pessoas por Cristo termine em você. Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Que a procura, a sede, a fome deles termine em você. Que você tenha uma palavra para matar a fome. Que você tenha, aleluia, uma palavra para matar a sede. Daquele que precisa. É por isso que em Romanos 10:13 a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas no 14 Paulo diz: mas como invocarão em quem não crê? E como crerão de quem não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? Meu Deus. Então se você se calar, o povo aí fora passa fome. Você não pode reter o evangelho. Isso é apropriação indébita. É sonegar o evangelho. O campo pode estar enferrujado, mas a água é limpa. O evangelho tem que ser falado. Porque agora Deus não vai usar mais jumenta. Deus não vai usar, não. Agora Deus quer usar eu e você. Aleluia. Deus quer usar eu e você. Jesus disse ao leproso: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou. Essa é a positiva. A negativa era para não contar para ninguém, ele contou para todo mundo. Aí agora ele falou: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou. Ele teria agora que rapar o cabelo, ele iria tomar banho, trocar suas vestes. Aí eu imagino ele indo até o sacerdote com o pano, ele falando: o senhor pode me examinar? E ele falando de novo, ele falou: você pode me examinar? Aí ele falou: tira esse pano, só pelo nariz eu já sei. Porque o Deus, ele faz um de repente. Deus é Deus que surpreende. Você está aqui, Deus está trabalhando a seu favor. A palavra está sendo pregada e as pessoas estão sendo curadas. Os quilhões estão sendo quebrados. Deus está dando livramento. Aleluia. Porque a Bíblia diz em João 6,37 que todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Você não vai sair de mão vazia. Aleluia. E também você não vai levar o que você veio buscar. A Bíblia diz em Efésios 3,20 que ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Então você não vai levar o que você veio buscar, você vai levar muito mais. A glória. Porque a mão dele está cheia. A mão dele está cheia. E agora, qual que era esse sacrifício? Era oferecer 2 aves. Uma seria sacrificada e outra seria liberta. A ave sacrificada fala da morte de Cristo, e a ave liberta fala da ressurreição de Cristo. Ele diz: vai lá e apresenta-te ao sacerdote. Só que, por que Jesus manda ele só apresentar ao sacerdote? Porque esses mesmos sacerdotes diziam que Jesus trabalhava para o diabo. Em João 8,48 ele diz: não dissemos que é samaritano e que ele tem demônio? Não, disseram que Jesus tinha demônio. Imagina eu e você. Eles falavam que Jesus tinha demônio. Fanático. Ele os acusava. Ó, se no ministério de Jesus tinha um Judas para trair, um Pedro para negar e um Pilatos para crucificar, imagina no nosso.
Jesus, ele bebe o cálice, se entregando à vontade do Pai. Escolheremos o beijo, a espada ou o cálice? Vamos viver traindo, lutando ou se entregando à vontade de Deus? Até quando a gente vai lutar contra a vontade do Deus eterno? Eita! Porque você é o canal que Deus quer usar para alcançar a tua família. Forte. Anás e Caifás eram sumo sacerdote. Em Lucas 3:2, a Bíblia diz que Anás e Caifás eram sumo sacerdote. E veio a palavra de Deus a João no deserto. O que a palavra está fazendo no deserto? É quando a liderança não tem compromisso com a palavra. Aí a palavra fica no deserto. Aí canta 1h30 e põe 20 minutos para a palavra e diz: chegou a hora mais importante. É Anás e Caifás que está dirigindo. É por isso que o culto no Sinédrio está vazio. E o culto de João no deserto está lotado. O povo ia no deserto para ouvi-lo. E a mensagem não era boa não, pastor André. 3:9 de Mateus dizia: já está posto o machado na raiz da árvore. E para o obreiro ele falava: raça de víbora. Quem mandou? Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? A palavra não era boa não, e o povo ia no deserto para ouvir. Ia no deserto para ouvir. Então, Anás e Caifás eram sumo sacerdote, presidente e vice-presidente do Sinédrio. 72 cadeiras, 71 ocupadas, e a outra era da lei de Moisés, que precisava ser cumprida. Então Jesus vai até eles. Só que a cura da lepra era prerrogativa de Deus. Então isso era uma prova irrefutável. Quando eles fossem examinar aquele homem, ninguém curava a lepra, estava fadado à morte. E aquele homem curado, pedindo para eles o examinar. Era uma prova irrefutável. Como a ressurreição de Lázaro, ela jogava uma pá de cal no pensamento, na religião dos fariseus, porque eles não criam em ressurreição pós-morte. E Lázaro esteve morto 4 dias. Por que Jesus chega no 4º dia? Porque até o 3º dia eles acham, o judeu, que o espírito está ali rodando e ele entra no corpo ainda. Por isso que eles embalsamaram, as mulheres vão levar os perfumes por causa do cheiro. Então Jesus só vai chegar no 4º dia, quando eles disseram: não tem mais jeito. Quando Lázaro é ressuscitado, em João capítulo 12, a Bíblia diz que estava tendo um banquete na casa de Simão. E quem está lá? Lázaro. Teve morto há 4 dias. A Bíblia diz que as pessoas iam lá para ver Lázaro. E Lázaro não fala nada na Bíblia, ele não tem voz, ele não fala. É só ele aparecer. Ele é um testemunho vivo. Nós precisamos ser um testemunho vivo. Aleluia. É só você aparecer. Glória a Deus. Estava ministrando ali na Ponte Rasa, pastor, e aí manifestou um demônio. E o pastor desceu e pôs a mão, o demônio começou a rir e gritar. Aí quando a gente desceu, que chegou perto, não precisa falar, quando chegou perto, caiu de joelho, com a mão para trás, tem que bater e retirar. Porque Satanás vive no culto também, viu? Satanás vai no culto. A Bíblia diz que quando os filhos de Jó, os filhos de Deus, referência aos anjos, os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, Satanás ia no meio. E ainda teve oportunidade. De onde você vê? Satanás entra no culto. Quando não, ele emprega, toma ceia, louva, Meu Deus. oferta. Tem que ter discernimento. Spurgeon dizia: não se preocupe com o cliente que sai da igreja, se preocupa com o cliente que sai daqui, ó. Que é daqui que Deus move. Aleluia, Deus. É daqui que ele governa a sua igreja. É daqui que ele direciona a sua igreja. Me abre o final. Que o Diácono Ari vai louvar, Solange Marco vai louvar ainda. Jesus, isso foi o estopim. Quando eles viram Lázaro vivo, a Bíblia diz que 3 dias antes da Páscoa, em Mateus 12:14, eles tramavam para matar Jesus. 3 dias antes. Só que a Bíblia diz em Mateus 26 e o verso 2, Jesus estava dizendo: olha, daqui 2 dias vai ser a Páscoa e eu vou ser entregue
na mão dos pecadores. Os fariseus estavam tramando, eles achavam que estavam tramando para entregar Jesus, mas Jesus estava dizendo aqui, ó, eu vou ser entregue. Porque quem se levantar contra a tua vida, amado, só está cumprindo o propósito de Deus. Em Gênesis 50:20, José disse, olha, o mal que vocês me fizeram foi o bem que vocês me trouxeram. Se você não me vendesse para o Egito, eu não seria um governador. Então eu só estava cumprindo um propósito. Jesus estava enfrentando os críticos e estava afirmando que o leproso estava ali. Agora Jesus não queria que contasse. Por quê? Porque eles o viam como curandeiro, eles estavam com uma visão distorcida de Jesus. Só que a cruzada não era de milagre. A cruzada era evangelística. Ele não veio fazer milagre, ele veio mostrar o Pai, apresentar a salvação. No Velho Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. No Novo Testamento, em João 6,9, Mateus 6,9, ele diz: quando orar, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Pai nosso. Ele está dizendo: você tem Pai. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele vem apresentar o Pai. Ele vai dizer em João 14,9: quem vê a mim, vê o Pai. É Ele que nos apresenta o Pai. Em João 10,30 ele diz: eu e o Pai somos um. Essa palavra Pai significa Abba, Pai. Ou seja, é um grau de intimidade, é paizinho. Não como muitos que oram chamando Deus de paizinho, mas a vida dele é um hiato com que ele vive. Ele professa uma coisa e vive outra. Só tem intimidade na verbalização. Jesus ele veio anunciar a salvação. Ele não veio para resolver o problema de ninguém. Ele está preocupado em salvar a tua alma. Porque o destino da viagem você escolhe aqui. Aleluia. Se é céu ou inferno. Jesus ele tinha consciência de quem era o Pai. E quando você tem consciência de quem é o teu Pai, como a pastora ministrou aqui, quinta-feira, acho que foi quinta-noite ou foi à tarde, né? A tarde foi na Brasil, à noite, o tema da campanha era sobre o filho pródigo. A pastora estava ministrando aqui. A campanha lá era Lucas 15:18. Levantar-me-ei, irei com meu pai, pequei contra o céu contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então Jesus, ele vem nos mostrar o Pai, quem é o Pai. E quando você entende que você tem um Pai, Paulo disse em Romanos 8,17 que você é herdeiro, porque quem tem Pai é herdeiro. Em Romanos 8,17 ele diz que você é co-herdeiro de Cristo. Ou seja, quando você entende que você é filho, você não briga mais por causa de cordeiro, por causa de cabrito, por causa de microfone, por causa de cadeira, por causa de carne. Tem gente que só dá glória quando o microfone está na mão dele. Dá microfone para ele então. Glória. Briga por causa de cadeira, briga por causa de carro. Como a pastora disse aqui, esse lugar é o meu. Ninguém tem lugar. Jesus disse: você quer uma cadeira da frente, senta lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Quando você entende que você é filho, você não briga mais por causa de cabrito. Aleluia. Eu tenho te servido há tanto tempo, você nunca me deu um cabrito. Mas minha madeira é cabrito? Dá um cabrito para ele. Mas minha madeira é microfone? Dá um microfone para ele. É cabo eclesiástico? Dá. Porque quem dá cabo é o homem. Deus dá em ministério. Aleluia. Em Gálatas 4,6 nós clamamos Abba Pai. Essa frase no grego mostra uma relação íntima entre Deus, entre Jesus e Deus. Nós precisamos ter essa relação íntima. Glória a Deus. Abba Pai, Paizinho. Em Marcos 14,36 ele diz: se possível for, Abba, Pai, Paizinho, passa de mim esse cálice. Mas logo ele se sobrepõe e diz: mas todavia seja feita a tua, não a minha vontade.
É a vontade de Deus que vai prevalecer na tua vida. É a vontade de Deus que vai prevalecer na minha vida. Aprove a Deus que nós estivéssemos aqui hoje. Estivemos no domingo passado. Estamos aqui hoje. E quando a pastora chamar, se eu não tiver, eu faço questão de estar aqui, porque a pastora é crente, porque a igreja gosta da palavra, Aleluia. porque eu sou preso, porque a recepção é boa, o ambiente é bom. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,16 que ninguém nunca viu a Deus, porque ele habita na luz inacessível, como nem viu, nem pode ver. Em João 1,18, ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus, mas eu conheço o cheiro dele, pastor. Eu já senti o perfume dele. Aleluia. Amém, amados? Deus abençoe. Eu tenho um canal, essa mensagem vai subir, a outra está lá. O Wellington Caetano de Holanda, está minha foto falando assim. O Wellington Caetano de Holanda. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. A mensagem do domingo passado, essa vai subir. Diácono Ari vai adorar o Senhor. Logo depois, o diaconisa Marcos Solange. E fica a minha gratidão aqui para a igreja, para o nosso diácono Ari, para a oportunidade. Meu Deus do céu. Eu já ia embora com esse parte com esse bolo aí. Que palavra impactante, né, irmão? Vamos se colocar de pé. Vamos dar lá para Jesus. Nós aproveitamos da palavra, vamos cantar do louvor. Dá o seu melhor para Jesus. Louva a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Este aqui, Deus. Aleluia! Fica só vontade. A igreja pode adorar. Dá o seu melhor. Glória a Deus! Poderoso! Presença. Santo de Deus! Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Quero me gostar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu passo já basta. Quero oferecer me humilhar aos seus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Sou pequeno então, não mereço seu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuidava de mim. Eu não posso pecar, purifica minha alma, nosso sangue redentor, me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Adore. Declara o Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Quero me gostar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso já basta.
Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Culto abençoado, meu Deus. A igreja toda de pé. Vamos estar louvando ao Senhor com alegria nesta noite, amém? Amém. Aleluia. Aleluia, Glória Deus. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Deus tem planos para você. Deus tem planos para essa igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Desde que tu podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Aleluia, Deus. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas nos planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém vai impedir. Ninguém. Aleluia. Glória. Aleluia. Obrigado, Deus. Faz bem, meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem sei eu, quem tu podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá.
Deus, que lindo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, terça tem culto, 8 horas da noite. Quinta tem culto.